Olá a todos, aqui Jefferson Moraes, fundador e presidente do GAP, Grupo de Ações Preventivas, mais precisamente do bairro Érico Veríssimo, porém estendido a toda a cidade de Três Passos. Eu sou bacharel em Direito, formado pela Unijuí, e para tanto, sim, estou à frente desse grupo com o intuito de manter a ordem, a lei e a paz em nossa cidade e nosso bairro. Com uma grande intensidade, de forma bastante infeliz, eu diria, recentemente temos percebido inúmeras infrações de trânsito sendo cometidas, bem como perturbação de sossego, que é algo inadmissível. Esse grupo foi criado com base em 2 artigos que nós temos, que sim, existe lei que prevê o silêncio, a paz, a tranquilidade, e em momento algum menciona que você que está me ouvindo, que gosta de silêncio assim como eu, você que me ouve e que precisa às vezes ligar para a polícia para que ela venha para parar com a perturbação muitas vezes, na lei em nenhum lugar menciona que você precisa de fato acionar a polícia. Porque está bastante claro, vamos ver aqui na Lei 3.688/41, Lei de Contravenções Penais, artigo 42, perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios. Inciso 1º, com gritaria ou algazarra. Inciso 2º, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais. Inciso 3º, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Inciso 4º, provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda. São essas as 4 condições, os 4 incisos que trazem a questão de perturbar alguém, previsto no artigo 42 da Lei 3.688/41. Mas também existe o artigo 65 da mesma lei, Lei de Contravenções Penais, que diz o seguinte, artigo 65, molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. Para você que é ignorante, juridicamente falando, e no português também, porque se trata da língua portuguesa. O que quer dizer assinte? Deixa eu ler de novo para você. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte, ou seja, de forma intencional, fazer de propósito, provocar, basicamente isso. Então vou ler de novo para que você entenda. Artigo 65, Lei de Contravenções Penais. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade de forma intencional, de propósito, de forma provocativa, ou por motivo reprovável. Não vou me ater na questão de penas, mas só para que você entenda, sim, nós temos lei que ampara o silêncio, conhecida como Lei do Silêncio, que é a Lei de Contravenções Penais, mas também há outras previsões legais em Código de Trânsito e em tantos outros. Muito bem, aqui a questão da perturbação de sossego. Então, como diz o artigo 42, perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios, com gritaria, algazarra, com profissão incômoda, ruidosa, ou abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. O que quer dizer isso? Som alto. Você em casa ou no carro, colocando um som extremamente alto. Aí voltando à questão do porquê não é necessário você chamar a polícia, ou não é necessário que você informe a polícia da perturbação, sendo que é um trabalho natural e obrigatório deles, das forças policiais, já que a população em geral não pode estar intervindo por conta própria, porque aí ela estaria cometendo um crime, então recorre-se a quem? Aos órgãos de segurança pública, a polícia. Pois bem, há um grande problema aí também. Por quê? Existe, infelizmente ainda, um pouco de atrapalho, digamos assim, juridicamente falando, a chamada burocracia que muitas vezes os policiais evitam. Então existem sim algumas equipes policiais que não querem fazer atendimento por perturbação de sossego porque dá muita burocracia, muita papelada para preencher e procuram evitar esse tipo de coisa, colocando algumas barreiras para evitar fazer o seu atendimento. Então, por exemplo, se você liga para a polícia em qualquer parte do país, não é necessário, na lei, não diz em lugar nenhum, que você precisa fornecer o seu nome, que você obrigatoriamente precisa se apresentar para que a polícia possa lhe atender. Se ocorrer algum problema de perturbação em seu bairro ou em qualquer ponto da cidade, a polícia, em primeiro lugar aqui no Código de Trânsito ou até mesmo na Lei de Contravenções Penais, em momento algum pede para que a população intervenha ligando para a polícia, para que se pare com a algazarra, se pare com a perturbação do sossego de qualquer modo que seja. A bem da verdade é que é uma obrigação da polícia fazer o patrulhamento na cidade, evitando, coibindo, impedindo que qualquer dessas situações ocorra.
Não só perturbação de sossego, que eu diria que é o mais simples, até mesmo um assalto. Alguém matar uma pessoa, por exemplo. Isso é da polícia. É para isso que tem viatura, é para isso que tem policiais armados, treinamento especializado, né? Existem divisões específicas para determinadas situações, então a polícia está aí para isso, para ela tomar partido, não esperar que alguém ligue. O ato de você ligar, que fique bem claro aqui, o ato de você, enquanto população, ligar para a polícia é numa situação que de repente a polícia não está naquele local no momento, que é muito comum, infelizmente. Não deveria ser assim. Não sei por que é assim também. Aliás, eu sei, mas é um assunto para outro momento. Então, o que acontece? É um serviço da polícia, da autoridade policial, seja guarda municipal, polícia militar, qualquer outra força que seja. É função dela, a autoridade, fazer o patrulhamento preventivo e ostensivo. O que é preventivo? Evitar que uma perturbação ocorra num bairro, a prevenir que a polícia seja acionada no 190, qualquer outro meio. Então, é o ponto inicial e principal aqui. Não preciso eu ter que estar ligando, até porque a polícia sabe muito bem os pontos da cidade em que acontece, os dias em que tem mais ocorrências, que geralmente, em cidade pequena pelo menos, é na sexta e no sábado, principalmente à noite, que ocorrem bastante festinhas, ocorre bastante veículos na rua com perturbação de sossego, com som alto. Então não é necessário não que você ligue. Claro que muitas vezes você tem que ligar, porque na prática, infelizmente, não funciona. Agora, eu gostaria de alertar as autoridades policiais que o seu presidente, que vocês queriam eleger, o Bolsonaro, está lá no poder. Ele está sim dando respaldo para vocês, mesmo na prática, ou melhor, juridicamente falando, oficialmente não tem ainda um amparo legal e mais preciso, mas sim o presidente já está atuando de maneira favorável aos policiais. Portanto, um amparo da presidência da República já está havendo e os policiais estão retraídos, estão ficando em casa. Isso tem que parar de acontecer, porque chama-se prevaricação. Quando você, enquanto servidor público, não atende, não realiza a sua função que deveria fazer, isso chama-se prevaricação. Quando eu ligo para a polícia pede para mim que eu tenho que me apresentar porque eu quero denunciar um vizinho, por exemplo, ou alguém próximo aí que está perturbando o sossego alheio, a polícia muitas vezes pede que eu me apresente, que eu vá falar com a viatura, com a equipe que vai se deslocar. Eu tenho que mostrar o meu rosto, expor a minha pessoa e, consequentemente, a minha família, para que o atendimento seja realizado. Isso não está previsto em nenhuma parte do Código de Trânsito ou da Lei de Contravenções Penais ou em qualquer outro artigo de lei. Não existe previsão para que você obrigatoriamente venha se apresentar. Muito pelo contrário, a interpretação é bastante clara. É um dever legal das autoridades. Então, eles devem, quando você liga, você não precisa, e eu estou falando porque eu sei que eu quero e sei que muitos policiais vão ouvir, tem que ouvir, comandantes de batalhão tem que ouvir, porque eles têm que ter conhecimento jurídico, que muitos não têm, vocês sabem muito bem, que muitos não têm formação acadêmica nenhuma, são promovidos por outros motivos, que aí é mais um outro motivo, um outro vídeo para a gente falar aqui. Então, são vocês, são os senhores, ok? Porque eu sou educado em um colégio praticamente militar, então eu tenho uma educação militar. Então os senhores, comandantes, oficiais de um modo geral, pessoal os praças, como são conhecidos também, vamos trabalhar em prol da população, da comunidade, o bem-estar, proteger e servir. Esse é o lema da polícia em qualquer parte do mundo, beleza? E muitos condutores que simplesmente não ligam a luz do carro à noite. Uma previsão legal do artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro. Aí vem uma questão que eu não concordo com o presidente Bolsonaro, que é ampliar o tempo de validade da carteira para 10 anos. Não existem muitos testes para você fazer, e muitas vezes são testes facilmente burláveis, ou simplesmente não existe uma fiscalização muito assídua nesses testes. Então você vê, eu convido qualquer pessoa em qualquer parte do nosso país para ficarmos 10 minutos assistindo em uma avenida o trânsito, na hora do rush ou em momentos mais tranquilos, se é que podemos dizer isso, do Brasil. Então eu convido qualquer um a assistir por 10 minutos ou por 5 como se comportam os condutores brasileiros, andando em velocidade acima do permitido em área residencial, por exemplo. O limite médio de velocidade numa cidade é de 40 km por hora, mas aí existem condutores que possuem Camaro, que acham que tem dinheiro, né? Que na verdade estão devendo na grande maioria, mas enfim, mais um tema para outro vídeo.
Bom, e condutores de motocicletas que andam acima da velocidade, taxistas e por aí vai. Mas aqui vamos nos ater na questão das luzes. Quando você faz a carteira de habilitação, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, você faz aulas. Presume-se que você esteja prestando atenção nas aulas, você aprende tudo certinho, você aprende a parar completamente o giro do motor nas placas de pare, algo que no Brasil não é fiscalizado, não sei por quê, porque é uma questão do trânsito, que quem cuida é a Polícia Militar. E aí vem a questão que eu quero comparar com a Polícia Brasileira. Não em todo lugar do Brasil, existem lugares muito bons que eu tiro meu chapéu. Agora, se nos Estados Unidos, você condutor não parar na placa de pare, mudar de faixa e não dar seta, não ligar o pisca, dobrar uma rua para a direita ou para a esquerda e não ligar o pisca, a polícia vai te parar, pode ter certeza. E muitas vezes vai descobrir coisas além do que deveria, além do que você gostaria enquanto condutor. Mas no Brasil você não vê isso. Artigo 40, inciso 1º do Código de Trânsito Brasileiro. O condutor manterá acesos os faróis do veículo utilizando luz baixa durante a noite. Como você pode ver, pode acompanhar em qualquer lugar do país, principalmente cidade pequena, onde existem muitos motoristas medíocres, motoristas que se acham motoristas, que se acham condutores e não utilizam as luzes dos veículos. Pode tirar 5, 10 minutos em qualquer cidade aí que tenha um pouquinho de movimento. Você vai ver as infrações sendo cometidas. Isso tudo, senhoras e senhores, trata-se de segurança pública. E a nossa polícia deve agir. A nossa polícia não deve ficar aquartelada, não deve ficar omissa. Então, eu agradeço muito a atenção de todos, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve.